Boa noite a todos. Vamos agradecendo mais uma vez por estarmos aqui nessa casa que tanto tem nos auxiliado aos encarnados e aos desencarnados. Agradecer ao Pai, a Jesus e a todos os seus trabalhadores, e que esse amor se estenda por todos aqueles que estão nos assistindo, auxiliando a todos. Então, a reflexão de hoje é sobre os vícios, um tema difícil de ser abordado, mas vamos procurar falar da maneira em que possamos nos livrarmos dele. Então, não vamos fixarmos no negativo, vamos nos fixarmos na solução, no positivo. E como Jesus nos disse à multidão que cercava a mulher adúltera, aquele que tiver pecado, sem pecado, que atire a primeira pedra. E como as leis de Deus estão em nossas consciências, nós sabemos plenamente aonde erramos com os nossos vícios, com as nossas más tendências. Então não vamos focar nelas, mas sim na vontade, baseado na palestra do nosso amigo Arthur Valadares, que fala sobre a vontade. Ele se inspirou no estudo do livro do Leon Denis, que é o livro do problema do ser, do destino e da dor, e do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel e do Chico, falando do nosso querido Chico Xavier, falando sobre a vontade, para a gente procurar entender essa potência que está dentro de nós, e é essa vontade que pode nos tirar das nossas más tendências e dos nossos vícios. E daí a gente vai recorrer à questão 909 do Livro dos Espíritos, que vai nos falar sobre essa vontade, como que a gente se livra dessas más inclinações, né? Então é uma questão que mexe com a gente, porque eles falam de uma maneira que nos deixa incomodados. Vamos procurar ler e estudar um pouquinho sobre ela, refletir sobre ela. Então a questão 909 nos fala: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então veja só a resposta da espiritualidade. Então ela nos fala o que falta é a vontade. Então a gente precisa aprender a direcionar essa vontade que está dentro da gente. E muitas vezes o que faz nos direcionar essa vontade é a dor. Quando nós cansamos do sofrer,
cansamos dessa vida mais material, ligada aos prazeres, aos vícios e, consequentemente, às dores. Porque só vencendo as dores é que, vencendo os nossos vícios, nossas más inclinações, é que conseguiremos atingir o objetivo fundamental para que o Pai nos criou, que é sermos felizes. E não tem como a gente ser felizes ligado a essas fraquezas nossas do espírito. Então, cada um está num ponto e a gente precisa ter paciência com aqueles que estão nessas dificuldades, tendo tolerância, benevolência com as imperfeições alheias e sendo severos com as nossas. E procurar estudar e como a gente despertar essa vontade dentro da gente. E cabe, pelos estudos do Espiritismo, nós mostrarmos a possibilidade quando a gente tem a vontade determinada aos chamamentos que Jesus nos faz. Porque ele nos conclama: vinde a mim, a todos vós que sofreis e que estáis cansados e fadigados. Então o convite dele sempre nos é feito para que a gente possa alcançar patamares que nos deem mais felicidade e equilíbrio, proporcionando bem-estar para nós e a todos aqueles que nos rodeiam. Porque ele nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Então vamos entrar agora no livro Pensamento e Vida, que no primeiro capítulo Emmanuel nos fala sobre a mente, e no segundo capítulo eles já nos fala sobre a vontade, que o que vem de restante, se a gente não direcionar a vontade, o resto não será aproveitado. Então, vamos procurar refletir sobre a vontade, como discipliná-la, né? E quando eu falei no último, que eu falei sobre o trabalho, falei duas falas de Jesus, que Jesus nos fala: meu Pai trabalha e eu trabalho. E que Jesus nos fala também que eu conheço a vontade do Pai a meu respeito. Então veja, ali ele mostra claramente que ele está em pleno acordo com a vontade do Pai a seu respeito. E é isso que a gente precisa buscar, unir a nossa vontade com a vontade do Pai, para que, se a gente seguir a vontade do Pai, nós conseguiremos nos livrarmos das nossas imperfeições e vícios para atingir a verdadeira felicidade. E o roteiro qual que é? É o Evangelho que Jesus nos trouxe, é o Evangelho do Pai. É a receita fundamental para que a gente devagar vá visualizando as coisas importantes, aceitando o convite de Jesus, para que devagar a gente vá deixando os apegos dos vícios, das vontades menos dignas, as vontades inferiores, visualizando a nossa parte espiritual, que é tão importante, para que a gente vá trocando gradativamente os valores espirituais do que pelos apegos à matéria. Então vamos ver o capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, em que o Emmanuel nos fala que a mente humana é como um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Então ele divide em 4
seções principais. Existem mais divisões, mas vamos ficar com as 4 que ele nos mostra primeiramente. O departamento do desejo são os propósitos e aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, o desejo é tudo aquilo que a gente projeta, as nossas vontades, o que a gente tem como principal objetivo na vida. Onde Jesus fala, aonde estará o teu tesouro, estará o seu coração. E às vezes esse tesouro pode ser bom, como pode ser ruim. Pode nos trazer boas consequências, como pode trazer más consequências. Então é preciso que a gente esteja revendo os nossos desejos. O que eu estou, qual o objetivo da minha vida, aonde eu estou procurando alcançar, o que eu tenho como profundo desejo da minha alma. Então é importante a gente estar vendo isso. Depois o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Todos os nossos patrimônios adquiridos na nossa vivência até hoje estão ali armazenados na inteligência. E que a gente possa aproveitar essa inteligência para atingir os nossos desejos. A gente vai usar essa inteligência já adquirida nos milênios para conquistar os nossos desejos. Daí vai depender do nosso desejo. Daí a gente vai para o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Então, veja como o conhecimento da espírita nos mostrando novos horizontes, a gente pode imaginar o nosso futuro, para construir o nosso futuro baseado na nossa imaginação, projetando pela nossa imaginação, criando aspirações, desejos para o nosso futuro. E essa imaginação cria a arte, coisas lindas, né? Como uma música que encanta, um filme bonito que nos emociona, também pode ser uma arte que nos traga más consequências. Então a gente precisa estar buscando direcionar essa imaginação nossa para coisas positivas. E a instrução espírita nos ajuda muito a elucidar essa nossa imaginação futura. Daí vemos o departamento da memória, que arquiva todas as nossas experiências passadas, que vão nos ajudar na atual situação em que a gente se encontra. Tanto as memórias negativas, que vão ajudar a gente não querer fazer mais aquelas coisas que nos trouxeram consequências negativas, e sim buscar as que nos trazem consequências positivas, selecionando a nossa memória. Daí a gente fala e acima de todos eles está o gabinete da vontade. Então, qual é o gabinete da vontade e qual que é a função dele? Veja, é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, veja só, tudo vai depender da nossa vontade, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer com o nosso desejo, as nossas aspirações, que podem ser positivas, construtoras, que é a missão delas para que a gente evolua, unidas com a vontade do Pai, é esse o objetivo. Por isso que é muito importante nós nos conectarmos com Jesus, que Ele é o caminho para guiar a nossa vontade no bom sentido.
ou se ela for mal direcionada, vai trazer os nossos desejos, ela enfraquecida, vão os nossos desejos querer se prender nas coisas materiais, nos nossos vícios, nos nossos prazeres momentâneos. E isso vai nos trazer muita dificuldade. Então, é importante que a vontade esteja bem esclarecida, para que nos traga, mantenha todos os outros controles sob a sua harmonia. Uma vontade luminosa, a auréola luminosa à ração. Vontade fragilizada pode nos trazer séculos de reparação. Então veja que muitas vezes pela nossa vontade nós podemos nos prendermos em situações delicadíssimas, dificílimas, aonde Jesus recomenda para a mulher adúltera: vai e não peques mais. É isso que ele fala, recomenda para ela. Porque se a gente permanecer nos nossos desequilíbrios, nos nossos vícios, é difícil de prever aonde irá chegar a situação que poderemos chegar dolorosíssimas. E isso é importantíssimo que nós queiramos frear essas más tendências nossas, porque podem nos levar a séculos de reparação. A nossa inteligência pode se direcionar para a criminalidade que a gente tem visto hoje, pessoas que arrecadam dinheiro, e aí, que era para ser distribuído entre a humanidade, nos estudos. Por quanto tempo eles vão poder usar isso? Quantos séculos para reparar esses erros? Pessoas da nossa família que a gente vê que está errando. E aí? A gente tem que ter paciência, porque muitas vezes eles precisam passar por essas experiências, mas a gente tem o dever de exemplificar o caminho a ser seguido, que é muito difícil, mas a gente tem essa responsabilidade, principalmente na nossa família, direcionar, mostrar a vontade como um leme que nos leva a ideais superiores. É por isso que nós temos que buscar Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. É a sua vontade que, junto com a nossa, a gente caminhará para uma vivência mais feliz, mais harmoniosa. É essa a responsabilidade nossa, para que a gente largue o egoísmo e procure coisas mais elevadas, repartir os nossos conhecimentos, multiplicar os nossos conhecimentos, auxiliando a todos aqueles que nos rodeiam. Essa é a nossa grande responsabilidade. E daí a gente vai para a pergunta 907. Será substancialmente mau o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza, que são as nossas más tendências, né? Então ele fala que não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então veja, as paixões bem direcionadas podem nos impulsionar, multiplicar as nossas forças para que a gente se esforce, nos auxiliando. Veja no caso de Paulo, como perseguia os cristãos, a sua paixão mal direcionada depois que ele encontra Jesus, como ele trabalhou
por essa paixão ao Cristo. Veja que exemplo de pessoa, quanto ele fez. Maria Madalena, que tinha uma vida dos vícios. Então veja a transformação de uma paixão mal direcionada por uma paixão bem direcionada. E esses exemplos devem mexer com o nosso interior para que a gente se esforce nessa direção. É isso que a gente precisa estar consciente, mas depende da nossa vontade íntima, do nosso esforço. É imprescindível que a gente tome consciência dessas coisas e decida pelo bom caminho, para a gente colher frutos bons o mais rápido possível. É como a água, a força que tem a água. A gente viu aí nos acidentes que teve, o estrago que fez, mas uma água represada, orientada numa represa e gera energia pela sua vazão equilibrada, gera progresso. Então essa paixão pode gerar o progresso interior nosso. O fogo em desequilíbrio, quantos maus não acarreta, mas no entanto está aí. A gente usa o fogo para nossa alimentação. Todos os dias um fogo controlado. Por isso que essas paixões precisam alimentar o nosso espírito. É essa a função das coisas bem controladas da paixão. Uma caravela, a paixão é o vento que bate nas suas velas e a vontade, a paixão precisa ser bem direcionada. A vontade é o leme que pode, mal governado para objetivos inferiores, nos levar aos rochedos, à nossa destruição, e bem direcionada levar ao infinito dos oceanos dos conhecimentos que nos aguardam, conhecimentos elevados e lindos, nos auxiliando muito na nossa transformação. A fé transporta montanhas. É o tema que a gente vai falar um pouquinho agora. A fé transporta montanhas alinhadas à vontade divina, que são as montanhas internas nossas, das dificuldades. Mas a gente precisa estar buscando nos alinharmos com essa vontade divina, para que a gente tenha força de vencer as nossas montanhas internas e as vontades, as montanhas externas também, que são os convites exteriores que a vida nos faz, nos chamando à materialidade. Então é imprescindível que a gente tenha a nossa vontade alinhada à vontade divina, pelo conhecimento, pela prática do bem. Então a vontade é a auréola da razão depois de milênios do instinto. Depois de passarmos milênios no instinto, ela nos foi conduzida, mas conduzida para a gente caminhar para o bem, para a nossa evolução produtiva, e não que nos traga infelicidades maiores no nosso futuro. Por isso a necessidade de transformação nossa, as montanhas internas e as montanhas externas. E é preciso que a gente fortaleça essa vontade no serviço no bem, procurando o bem, porque ela nos fortalece, agindo no bem. Quando a gente faz o bem, automaticamente a espiritualidade superior vem ao nosso encontro. Paulo nos fala sobre a caridade, que não é preciso só não fazer o mal, mas sim uma vontade para que a gente faça o bem ao nosso próximo, já que o Espiritismo, o lema dele é: fora da caridade não há salvação.
Então a gente tem que ter essa vontade fortalecida no bem. E automaticamente, quando a gente trabalha nesse sentido, a espiritualidade vem nos auxiliar, fortalecendo, potencializando essa vontade, para que devagar a gente vá largando as nossas más tendências e trocando por atitudes que nos trazem a verdadeira felicidade, porque só poderemos ser felizes quando buscamos auxiliar na felicidade do nosso irmão, saindo do nosso egoísmo interno e nos abrindo dedicadamente ao nosso próximo. É isso que nos traz a harmonia no nosso ser, a verdadeira felicidade. Mas para isso a gente precisa estar se fortalecendo todos os dias. Por isso que eu sempre falo, eu dependo dessa casa. A casa não depende de mim, mas que eu fortaleça aqui dentro, sempre que eu puder, essa vontade, para que eu devagar vá conseguindo dominar e largar as minhas más tendências. É uma luta interna. E muitas vezes essas lutas, essas dificuldades, a gente se assusta com elas e fazem com que a gente se bloqueie, mas a gente tem que persistir, ver aí a solução e trabalhar para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Agora a gente vai ver o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele nos fala: querer é poder, o poder da vontade é sem limites. O homem consciente de si mesmo, de suas fontes latentes, sente crescer em suas forças em razão de seus esforços. Então, quanto mais a gente se esforça nesse caminho do bem, a gente vê as nossas forças crescerem, porque somos auxiliados pelos Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando. Estão aí loucos para acharem corações que se abram para o serviço do Cristo, diante de tanta dor, tanto sofrimento, para que o bem se instale nesse planeta de uma maneira efetiva. E é preciso que a gente veja esses objetivos com clareza, para que a gente se proponha a fortalecer a nossa vontade nessa direção, já que o Pai nos concedeu todas as coisas para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento. Quanto tempo a gente vem desfrutando dos esforços do nosso Mestre. Está na hora da gente assumir o compromisso de nos esforçarmos em auxílio dos menos favorecidos, buscando entrever um futuro de mais paz, mais equilíbrio, mais harmonia em nosso planeta. E isso depende da nossa vontade íntima, que isso seja um incentivo para que a gente vença as nossas más tendências e trabalhe com cada vez mais forças nos objetivos do Pai, para que se instalem em nossa casa planetária. Ele sabe que tudo o que deseja de bem e de bom deve se realizar cedo ou tarde, inevitavelmente, seja no presente, seja na sequência de suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina, e é nisso que se cumpre as palavras celestes. A fé move montanhas. Então, quando a gente, com fé, alinha a nossa vontade à vontade do Pai de uma maneira decisiva, ela consegue remover as montanhas internas nossas,
E é esse o objetivo, para que a gente vá aos poucos vencendo as nossas más tendências. Então, daí a gente vai na parábola do Zaqueu. Quando cansado desse círculo vicioso, Zaqueu era uma pessoa baixa, então essa baixa estatura nossa, evolutiva, esse círculo vicioso dessa baixa estatura de baixo teor espiritual, onde a gente erra e vem reparar os nossos erros, encarnações e encarnações de sofrimento. Isso mostra que a gente tem que procurar pela vontade nossa de se aproximar do Cristo. Isso cansados dessa vida que não nos leva a lugar nenhum, só nos leva ao sofrimento. Então Zaqueu mostra essa vontade de se aproximar do Cristo e vence essa multidão interna dos nossos vícios, desequilíbrios, hábitos presos à matéria transitória. Então a gente muitas vezes luta pela matéria transitória e a característica da matéria é a transitoriedade. Então não adianta a gente ficar muito preso à matéria, porque logo vem a sensação da perca, ou pelo desencarne. Não que ela não tenha valor, ela é necessária, ela nos traz o pão nosso de cada dia, mas Jesus nos avisa, nem só de pão vive o homem, ela é transitória, nós temos que buscar objetivos para o nosso espírito, objetivos que a gente consiga levar para onde a gente estiver. Esse deve ser o nosso grande objetivo, e trocando das sensações materiais pelas sensações do espírito, que nos preencham o nosso espírito de bem-estar, harmonia, para que a gente vá largando as nossas tendências inferiores. Agora a gente vai para a questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas más paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então que a gente esteja no mundo, mas não seja do mundo. Não se perca no mundo. Essa é o grande chamamento, para que a gente acorde as nossas consciências para esse objetivo maior e não venha a sofrer as consequências dos nossos desequilíbrios que vêm há séculos, que nos trazem muita dor, muito sofrimento a todos aqueles que nos rodeiam, que a gente tem responsabilidades. Então a gente precisa estar com objetivos mais elevados, objetivos que Jesus nos mostra e nos convida com muita clareza, para que a gente seja feliz, equilibrado, procurando a felicidade do nosso próximo, auxiliando o nosso próximo. Buscar subir a nossa vontade de patamar. Então, para a gente buscar subir a nossa vontade de patamar, é muito difícil, porque muitas vezes a gente, as emissões
dos pensamentos alheios, os convites do mundo estão aí, pelos pensamentos, pelas vibrações. Então nós sabemos que somos receptores e emissores. Somos influenciados e influenciamos. Então a gente pode escolher do que a gente quer ser influenciado. São frutos que escolhemos no mercado gratuito. E para a gente melhorar essa qualidade desses frutos de pensamentos, em que a gente vai trazer por sintonia, a gente precisa subir um patamar pela nossa vontade, como Zaqueu subiu no sicômoro, deixando a multidão para baixo. Sicômoro era uma árvore em que Zaqueu subiu para poder chegar mais perto de Cristo, de Jesus, deixando a multidão dessas influências negativas. Para isso é preciso uma força, uma determinação interna. E muitas vezes só a dor que leva a gente a querer subir de patamar, buscar o Cristo de uma maneira mais efetiva. Então a gente precisa estar escolhendo as nossas ou alegrias ou tristezas, esperanças ou negatividade. Tudo isso a gente é livre para associar pessoas, entidades com quem nós vamos nos relacionarmos pela sintonia. E quando nós temos objetivos, nos esforçamos, uma sintonia melhor se aproxima da gente, que é a espiritualidade superior, para nos auxiliar. E automaticamente sentimos o efeito dessa sintonia positiva, principalmente aqui nos trabalhos da casa. Por isso que é um privilégio a gente poder estar trabalhando num ambiente que nos traz muita satisfação. E a gente precisa estar se abastecendo o nosso espírito com pessoas que tenham mais força do que a gente. Aquele que se abre para o trabalho automaticamente está em contato com essa espiritualidade superior. E isso é muito gratificante. Nos auxilia muito a sairmos das nossas dificuldades internas que nos encontramos há milênios por maus hábitos. Por isso que são tão difíceis de serem combatidas no nosso interior. Então, o trabalho dignifica o homem. O trabalho no bem, o trabalho com Jesus e seus trabalhadores. Que estejamos nos abrindo para esse trabalho, subindo das nossos objetivos internos, buscando Jesus com mais intensidade. Então, daí o problema do ser, do destino e da dor vai falar em dois centros do nosso ser. Há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e de expressão. Uma, a exterior, manifesta a personalidade, o eu, com as suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade e a sua insuficiência. Enquanto ela regular a nossa conduta, teremos a vida inferior semeada de provas e males. É o que a gente vem sofrendo as consequências nesse tempo todo. A outra, a interior, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Somente quando esse centro de ação domina o outro, quando seus impulsos nos dirigem, é que se revelam nossos poderes ocultos.
e que o espírito se afirma em seu brilho e em sua beleza. Olha só que coisa mais linda, para que essa semente que está, o reino, como Jesus nos fala, que o reino de Deus está dentro de vós. Então é preciso que a gente rompa essa casca de dentro da terra, da obscuridade, e muitas vezes isso é dolorido, só a dor é que vai conseguir romper essa casca para que esse brilho, essa beleza, essa semente rompa a escuridão interna e se abra para o sol. A beleza de Jesus, as coisas da vida espiritual, as belezas que tanto nos auxiliam, como a semente sai da obscuridade de dentro da terra e se direciona para o sol. Assim deve ser nós, nos esforçarmos para nos rompermos essas cascas exteriores que nos aprisionam a coisas menos evoluídas e fazer com que essa beleza, essa semente floresça dentro da gente, trazendo flores e frutos a todos aqueles que nos rodeiam. É essa a auréola do nosso esforço, a recompensa do nosso esforço, porque muitos estão sedentos no mundo, necessitados desse auxílio, e só conseguiremos se a gente buscar desenvolver essas forças internas do nosso interior. E é por ele que estamos em comunhão com esse Pai que reside em nós. Segundo a palavra do Cristo, esse Pai que é o foco de todo amor, o princípio das grandes ações. Então, rompendo essa casca, nós vamos de encontro com a vontade do Pai. Fica mais fácil da gente se abastecer nessa luz, porque entramos em contato com a espiritualidade superior que nos auxilia e muito quando tomamos essa decisão firme dentro de nós. Nos auxilia muito a vencermos os nossos vícios e as nossas tendências por amor a nós primeiro, porque isso não é egoísmo. Precisamos lutar pela gente primeiro, porque a gente só vai poder ter alguma coisa para dar para o nosso semelhante quando nos abastecermos dessa luz. É importante que pelo conhecimento, pelo esforço, nós venhamos a nos reequilibrar, atingir um grau de equilíbrio para ter o que oferecer ao nosso semelhante. É essa a grande tarefa de amor ao próximo, aonde todos os grandes apóstolos do Mestre se esforçaram em muito e atingiram essas zonas de conseguir auxiliar a muitos pelos seus esforços. Por perpetuamo-nos nos mundos materiais onde tudo é inferioridade, incerteza e dor. Pelo outro, ascendemos aos mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade e grandeza. É somente pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós que chegamos a vencer o eu egoísta e a nos associar plenamente à obra universal e eterna, a criar uma vida feliz e perfeita. Olha só, é somente com muito esforço para que a gente consiga deixar esse eu interior aflorar dentro da gente. Muita perseverança e trabalho. Isso é a exemplo de tantos que já conseguiram. O nosso irmão Chico, Emmanuel, são potências que atingiram esse grau de perfeição, que tanto nos auxiliam com os seus conhecimentos, que nós possamos ter a disciplina de buscar assimilar todos os dias
pelo nosso esforço para que a gente suba de patamar vibratório, entrevendo novas felicidades. Através da leitura, nós conseguimos nos elevar para patamares que eles já alcançaram. Esse exercício diário é fundamental. Tantos livros bons e lindos que tem por aí, que a gente possa estar criando esse hábito saudável, trocando pelos hábitos menos felizes, pelo nosso esforço e pela nossa vontade. Como poremos em movimento esses poderes interiores e os orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. O uso persistente e tenaz dessa faculdade soberana nos permitirá modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Então, que a gente possa vencer todos os obstáculos da nossa vida, carregando a nossa cruz, pelo esforço, assim como Jesus nos exemplificou carregando a dele. Ele falou: pega a sua cruz e siga-me. A cruz nossa existe, mas é possível de nós vencermos carregando a nossa cruz. Vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a nosso favor, a doença e a morte. Não é consolador e belo poder dizer: sou inteligência e vontades livres, a mim mesmo me fiz inconscientemente através das idades. Edifiquei lentamente minha individualidade e minha liberdade. E agora conheço a grandeza, a força que estão em mim, fazendo despertar essa semente rumo à luz, rumo ao sol, rumo a Jesus, rumo ao Pai. E eu me apoiarei sobre elas, não as deixarei ocultar uma única dúvida. Mesmo por um instante, e com elas e com a ajuda de Deus e de meus irmãos, os espíritos, elevar-me-ei acima de todas as dificuldades. Vencerei o mal em mim, libertar-me-ei de tudo que me encadeia às correntes grosseiras, para tomar meu voo para mundos mais felizes. Que nós possamos com a nossa felicidade, nosso bem-estar, contagiar aqueles que nos rodeiam pelo nosso exemplo, mostrando direção a tantos aí que não ainda perceberam tudo isso. Que a gente seja um exemplo vivo, essa a nossa grande responsabilidade quando encarnados, com que os nossos conhecimentos nos dão essa responsabilidade, que nós possamos aproveitar todos esses conhecimentos, exemplificando, nos esforçando da melhor maneira possível. Minha vontade chama-me adiante, sempre adiante, cada vez mais conhecimento, mais vida, vida divina. Com ela conquistarei essa plenitude da existência. Construirei para mim uma personalidade melhor, mais radiante e mais amorosa. Saio para sempre do estado inferior do ser, ignorante, inconsciente de seu valor e de seu poder. Afirmo-me na independência e na dignidade da minha consciência e estendo a mão a todos os meus irmãos a lhes dizer: despertai de vosso sono pesado, desatai o véu material que vos encobre, aprendei a vos conhecer, a conhecer os poderes que estão em vós e a utilizá-los. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do além vos clamam.
levantai-vos e marchai. Apressai-vos para a conquista dos vossos destinos, subir no sicômoro, refletir as belezas do Pai de Jesus, nos traz-as e dividi-las com o nosso próximo. É esse o nosso grande objetivo, a nossa grande responsabilidade, trazer em nós a vivência de uma coisa mais bela, mais amorosa, mais fraterna, para que os objetivos do Pai de Jesus se instalem com cada vez mais força em nosso planeta, auxiliando a nós vivermos como verdadeiros irmãos, aonde o amor prevaleça sobre o egoísmo, que possamos estarmos cada vez mais concentrando as nossas forças internas em nosso Pai amoroso e nesse nosso irmão mais velho que nos convida e nos conclama a dividirmos com o nosso próximo mais necessitado as flores e frutos que conquistarmos, multiplicando os nossos talentos de amor ao nosso próximo. Que possamos ficar na sua paz e na paz do nosso Mestre amado. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.